Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa de guarda-chuva. Esse guarda-chuva que nos abriga para termos conversas sinceras, muitas reflexões, dicas e dividir com vocês as nossas experiências. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Joyce. Acho tão lindo isso que você fala dos nossos papos de guarda-chuva. Adorei. Me sinto acolhida, sabia? Muito gostoso. Essa é a ideia, né? Que nós aqui nos sintamos num ambiente confortável para conversar e que quem nos ouve também, né, tenha essa conexão, se sinta confortável com o tema, que se conecte com a gente e também queira dividir aí as suas experiências, né? E eu acho que toda essa questão de conexão e conversar está muito ligada com o nosso tema de hoje, que é sobre desabafo. O que é desabafar? Como desabafar? Porque existem pessoas que não sabem como desabafar e não sabem os benefícios disso. Pois é, você sabe que quando veio a proposta de falar sobre esse tema, eu achei muito interessante, assim, porque fiquei pensando, realmente, por mais que a pessoa seja expansiva, fale bastante, como é meu caso, nem sempre é um desabafo. E já que desabafo, eu olhei no dicionário, franca expansão de sentimentos e pensamentos íntimos. E aí tem vários níveis de desabafo. Você pode desabafar de uma situação que, né, te estressou, te irritou naquele momento, mas você pode ter aquele desabafo que é aquela coisa que está ali guardadinha, que está pesando, uma mágoa, às vezes um ressentimento de algo de alguém, e aquilo às vezes fica ali e nem sempre é simples desabafar. Como que é isso para você, hein, Joyce? Você tem razão, Fran, não é simples. Para mim, eu estou aprendendo muito com essa questão de desabafo e eu percebi em mim algumas características que depois eu fui pesquisar um pouco mais, eu vi que é recorrente nas pessoas que têm dificuldade de desabafar. Como, por exemplo, o medo do julgamento, né? Você contar para as pessoas o que é que você está sentindo, pelo que você está passando, e você ser julgado, né? Na informação que você trouxe nessa definição, fala sobre sentimentos íntimos, né? Muitas vezes a gente tem um sentimento bem íntimo, assim, a gente percebe ele, só que ele não é muito agradável, né? Então, já imaginou você contar isso para uma pessoa? Como que você vai ser interpretado? Será que vão te julgar, né? Outra coisa é você não confiar em alguém para se abrir, né? Poxa, se eu contar essa coisa que é tão minha para alguém, será que essa pessoa vai sair contando para outras pessoas? Sabe aquele famoso, deixa eu te contar uma coisa, mas fica só entre nós, quando você vê que está entre o bairro todo, né? Então, assim, como que fica essa relação de confiança, né? Também tem muitas pessoas que têm dificuldade de desabafar para evitar o conflito, né? Ela imagina que ela contando como ela se sente, isso pode gerar no outro, né? Ou chegar em algum ponto de um conflito ali, de uma briga. Então, para evitar essa briga, evitar que coisas do passado sejam resgatadas e tudo mais, vamos deixar quieto. Então, me deixa aqui com essa dor, eu não vou contar isso para ninguém e pronto, fico por aqui, né? Então, assim, eu particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão do desabafo, principalmente esse mais íntimo. Eu acho que as terapias, elas acabam ajudando muito a gente a trazer esse olhar para nós mesmos, porque eu sinto que o que é difícil de olhar, o que é difícil de desabafar, geralmente é uma sombra que está ali, né? Uma sombra nossa que é conectada com alguma situação e que a gente quer esconder. Só que quanto mais você esconde, parece que mais ela cresce, né? Acho que a sombra se alimenta do esconderijo, porque parece que mais Nossa, ela cresce. é verdade, é verdade. Você sabe que você falou isso e eu me lembrei que quando a gente tem um interesse por algo, a gente fica vendo aquilo em todo lugar, não é isso?
quero comprar tô pensando em comprar um carro. Ultimamente ninguém quer comprar, mas quero comprar um carro, quero que ele seja vermelho. Pronto, você começa a ver um monte de carro vermelho. E aí você está falando da sombra e quanto é um pouco o contrário, mas acaba tendo a ver com isso, porque quando tem algo que está pesado ali, tudo te lembra aquela situação, não é? Até Uhum. que você desabafe ou resolva, se for no caso de uma terapia, de olhar para isso e enfrentar, mas pelo menos o desabafar. Até que você desabafe aquela situação, parece que toda a humanidade vai fazer aqui para você lembrar daquilo que está te chateando, te incomodando. É uma coisa incrível, assim. Parece que você precisa parar e olhar aquilo. Seja como for, né? Ligar para um amigo, pedir socorro para a mãe, falar, não, peraí, me escuta aqui rapidinho. Lógico, tem esses medos que você comentou, eu entendo também que você fala, não, vou falar para quem? Se eu falar para a pessoa A, vai me dar conselho, para B, não sei se eu posso confiar, para C, mas até que você resolve, o lance fica pesado e sensível, é um machucadinho mesmo. E aí, eu até queria falar um pouco, pensando nisso, sobre o que acontece com o não desabafar, porque isso que eu falei do peso é o primeiro estágio, que você fica ali com o machucadinho, como o que eu usei agora, e toda hora você fica lembrando daquilo. Mas pode ficar mais sério, não é? O que você acha? Pode sim, Fran. Vamos imaginar, meu áudio tá bom, né? Tá me ouvindo? Desculpa. Sim, Vamos imaginar que a gente tenha os reservatórios dentro da gente. Então, a gente vai ter um reservatório de coisas boas e um reservatório de coisas que a gente acha que são ruins ou que nos machucam, nos incomodam. Então, o reservatório de coisas boas, ele é infinito, né? Ali a gente não mexe porque é sucesso total. Só que o reservatório de coisas ruins, ele tem um limite. Então, é como se fosse um copo que vai enchendo, enchendo. Então, quanto mais você passa por uma situação que te incomoda, que te machucou, é algo que você percebe sobre você, que você quer abafar aquilo, você não consegue conversar com ninguém sobre uma característica sua que você não gostou. É como se esse reservatório ele fosse enchendo, enchendo, até que chega um ponto que ele transborda. Então, quando ele está muito cheio, ele está para transbordar, a gente começa a ter efeitos físicos, né? Insônia, ansiedade, depressão. E isso vai aumentando, chegando num ponto de você ter doenças físicas e até o limite que é o suicídio. Então, como é importante você dividir com alguém o que você está sentindo. E existem os serviços, né? Se a pessoa tem essas características que eu comentei da dificuldade, o medo do julgamento, não quer que ninguém fique sabendo, né? Às vezes não quer dividir com a família nada daquilo que está passando, existem serviços de apoio emocional, como é o serviço do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que você liga lá, conversa com as pessoas, você pode mandar um e-mail, conversar pelo chat na internet, e são pessoas que estão lá disponíveis para te ouvir, para esse momento que você só precisa colocar para fora, né? Então eu percebo o quanto que é importante esvaziar o copo. E tem pessoas que têm muita facilidade, a coisa mal aconteceu, ela já vai lá, fala com quem é de direito, bota a opinião dela, fala para quem que ela não gostou, o que ela gostou, e pronto. Aí geralmente as pessoas falam, essa pessoa é estressada, ela é nervosinha, toda esquentadinha. Só que essa pessoa, ela deita a cabeça no travesseiro, ela dorme, né? Ela vai ver a saúde dela, tá tudo bem. E aquela pessoa que fica muito quietinha, que guarda tudo, que nunca fala nada, que para ela tá sempre bom. Como que são essas dores? Essas dores, o copinho ali tá enchendo. Então, é bastante preocupante. Eu acho que é um hábito que a gente tem que ter.
E eu acho muito bonito os artistas, né? Como a arte, ela é um meio de desabafo. Né? Você pode ver assim, letras de música, pinturas, esculturas, poemas, livros, né? Grandes obras, elas existem por conta de uma dor e aquela obra ela foi um desabafo do artista, né? O artista ele tem essa vantagem que ele sublima, né? Essa dor através da arte. E quando a gente não tem a arte, né? Como é que fica? Eu penso que pode falar. Eu não vou dar dica ainda não. Pode falar. Não, é que você falou isso da arte e do colocar para fora, e eu queria só complementar, porque assim, quando a gente começa a falar do desabafo, para mim, a primeira imagem que vem é a da irritação, da raiva, que você até usou aí, quando a pessoa fala é estressada, mas porque ela foi lá e desabafou com quem de direito na hora. E eu, por muito tempo, tive essa característica, acho que ainda tenho na maioria das vezes, de chegar e já tentar resolver na hora com a pessoa, não gostei, pronto, acabou, e falar, e enfim. Só que a imagem que eu tenho do desabafo é sempre dessa coisa mais intensa, que aflora. Mas você está trazendo um outro ponto de vista que daí eu acho legal a gente só dar essa reforçada para quem estiver ouvindo a gente bater esse papo, que é a da dor. E que às vezes não é uma dor para você levar na terapia, mas é uma dor de algo que te calou, que te deixou triste. Então você já sabe que você está vivendo, seja um luto, seja uma mágoa, seja algo que te cala. Então você já sabe. Só que aquilo ficou de alguma maneira pesado e está incomodando. O fato de você conseguir pôr para fora, e você falou da arte, que eu acho belíssimo também, achei excelente isso, vai já te trazer mais clareza. Então, talvez o contraponto que eu queria reforçar é esse. Porque quando a gente fala, até tem uma brincadeirinha, pronto, desabafei. Vai lá e fala, né? Às vezes está falando assim, ao vento, pronto, desabafei. Porque acho que ficou muito essa imagem da coisa intensa, da coisa atrelada a uma raiva, uma irritação, a algo, né, do trânsito lá, e me fechou, alguma coisa assim. Mas existe essa outra coisa que ela é a que pesa, é a que deixa essa coisa mais fechada e mais dolorida, que também precisa do seu desabafo. Uhum. É isso mesmo. E até essa brincadeirinha, pronto, desabafei, ela é muito válida. É porque o que acontece com a gente? Os nossos pensamentos, eles estão ali, né? Todos bagunçados, misturados, e aí é como você falou, parece que existe uma provocação do externo e que mexe com o seu interno e você conecta com essa sua dor, com esse sofrimento e aquilo tudo que está, de alguma forma, te sufocando. E quando você desabafa, seja falando, escrevendo, esse processo ele passa pela nossa cognição, né? Ou seja, eu tenho que pensar para falar, eu tenho que escolher as palavras, ele passa por um processo de organização. Então, muitas pessoas elas começam a se sentir sufocadas com as suas dores, com seus sentimentos, porque começa a ficar uma bagunça interna muito grande. Então, uma dor que não tinha nada a ver com uma ação específica, ela começa a fazer parte daquela ação, ela começa, né, por exemplo, uma dor dentro da família, ela começa a virar uma dor dentro do trabalho, uma dor dentro do momento de lazer, uma dor dentro da sua alimentação, e aí quando você vê, você está dolorido 100%, né, porque vira uma bagunça dentro de você. E o desabafo ele também tem essa capacidade de fazer com que as coisas se organizem. A gente sempre diz, quando você fala aquilo que te incomoda, já é o começo da melhora, porque você começa a clarear os seus pensamentos.
E muita gente, quando começa a falar sobre a sua dor, sobre o que, né, aquilo que incomoda, começa ela mesma já a entender muita coisa, assim, tem alguns insights de, nossa, entendi, então eu fiquei chateada porque aconteceu tal coisa, porque muitas vezes a gente carrega uma chateação e uma dor e a gente não identifica de onde ela vem. E aí que você sai, né, explodindo com todo mundo a todo custo. Né? Coitado do cachorro. Exatamente, tá até chutando o cachorro. Né? E o desabafo ele é importante para isso também, que é para você organizar os seus pensamentos. Né? E um desabafo sincero. Não é aquele desabafo de bate-papo de comadre de novela. Assim. Não, é aquela coisa sincera de você olhar para o que está dentro de você, naquele íntimo, e colocar isso para fora. Falar tudo o que você sente de fato. Você sabe que com as minhas irmãs, a gente tem lá um grupinho no WhatsApp, só nós três. E aí, quando alguma coisa, assim, às vezes pega para uma de nós, a gente vai lá e às vezes a gente só grava tipo, o assunto ou desabafo mesmo. Ai, gente, obrigada por me ouvir. Hoje aconteceu isso, isso, isso. E, nossa, não estava aguentando só comigo. E é tão interessante, porque graças que eu tenho essas companheiras, essas parceiras de vida, que eu posso chegar lá e simplesmente colocar para elas o desabafo. E às vezes a coisa precisa de um pouco mais, e aí sou eu ou elas, nem depende. Então vamos aí marcar um encontro, quem vai me convidar para um café? E essa troca acaba facilitando isso. E aí, às vezes, já aconteceu da gente ter encontros que cada uma tinha um desabafo de um tema completamente diferente. Então, com relacionamento, outro com o trabalho, outro com a família. E é muito interessante quando você tem alguém que acolhe isso, que tipo, vai te ouvir e vai falar, é isso aí mesmo e tal. Tá melhor? Como é que você tá agora? Quer um chazinho? Porque é isso. É só o falar que aí a pessoa vai ouvindo, a gente vai ouvindo e vai já tirando conclusões, como você falou. Então, a cena que me veio agora quando você estava comentando, e agora por conta de pandemia, é o nosso grupinho do WhatsApp, onde a gente fala, obrigada por você que está me ouvindo, porque aconteceu essa situação assim, assim, assado. E aí a outra pessoa, assim, às vezes manda lá uma carinha, pronto, você já se sentiu acolhida, a coisa já melhorou, o humor já muda. Como que você faz? Você recorre a quem? Eu, assim como você, eu tenho muita sorte de ter uma irmã maravilhosa. Você tem duas, né? Você tem um pouco mais de sorte que eu. Mas eu tenho uma irmã maravilhosa, que a gente troca muito, assim, troca muita ideia, troca muito sobre os nossos sentimentos. Minha mãe também, eu posso contar muito com ela. E a sua fala, ela me lembra, meu marido também, tá, gente? Mas não é tudo. Aí essa sua fala, ela me lembrou como é importante a gente ter um ambiente em que a gente pode ser quem a gente é. Né? Falar realmente o que a gente sente sem ser julgado, sem ser apontado o dedo. E eu vejo, né, isso acontecer muitas vezes com adolescentes, que os pais, né, eu acredito muito que no amor e naquela ânsia de que o filho tenha um bom caminho, né, seja uma pessoa ali boa, cresça, estude e tudo mais, às vezes eles limitam esse ambiente do adolescente, né, porque o adolescente ele quer experimentar tudo, né, porque às vezes a gente fala até que é uma fase perigosa, porque pode experimentar coisa boa, mas não tão boa. Porém, como é importante você ter esse ambiente, né, de poder desabafar, de ser quem você é, de falar de fato o que você está sentindo. E eu acho que fica uma dica para todos, não somente treinarem o desabafo, mas também treinarem ser ouvintes das pessoas.
né? Porque isso que você colocou que as suas irmãs fazem para você é importantíssimo, né? É tão importante o seu espaço de fala quanto o espaço delas de ouvirem o que você trouxe e falar, estamos juntos. Ó, não interessa o que aconteceu, tudo bem que você está se sentindo assim hoje, mas eu tô aqui para você. Às vezes, é só isso que a gente precisa saber. Você não precisa de um conselho, você não precisa de alguém que te diga o que fazer, você não precisa de ser retalhado de alguém apontando qual foi o seu erro numa situação ou como você não deve se sentir do jeito que você está se sentindo. Você só precisa saber que existe alguém para você. Ponto. Coisa Meu mais áudio caiu. linda. Não, não caiu, não. Não Não? caiu, Ah, não. não. Eu acho que deve entrar alguma mensaginha e aí dá. Mas não Ele caiu, não. apita e eu acho que caiu. Então, Não, continua. não. Então, e você sabe que você falou dos adolescentes, e daí eu tô louca para começar com uma diquinha que eu, inclusive, usei na minha adolescência e que eu acho que pode ajudar muita gente que não tem como nós, irmãs maravilhosas, parceiras e super ouvintes, que é escrever. Eu lembro que na minha adolescência, não sei hoje em dia se ainda tem, mas tinha os diários. E os diários eram, primeiro que era super legal ter diário, né? Então, você ter o diário, escrever e ficar naquele processo era uma coisa muito in. Hoje em dia, eu não sei se isso tem, eu preciso até perguntar para a Lorena. Mas eu escrevia muito na adolescência. E não só, hoje meu dia foi assim, assim, assado, que é um bom começo, mas quando eu entrava naquelas dores de ninguém me entende, ninguém me ama, eu escrevia sobre aquilo, sobre o que eu estava sentindo, em relação às pessoas que eu convivia, e isso trazia um bem-estar. A dica que eu quero dar é que hoje em dia tem coisas que às vezes é difícil colocar para alguém. Por mais que você tenha a sorte de ter a parceria, às vezes aquilo está muito sensível. Então, o falar, às vezes, até para organizar o pensamento, porque eu não sei você, Joyce, mas às vezes tem coisa que me pega que eu não sei nem por onde começar o desabafo se eu fosse falar para alguém. Aí o escrever é uma coisa assim que ajuda muito, porque você começa a organizar o seu pensamento, você começa a ver o tamanho real daquilo, porque às vezes dentro de você está enorme, mas na hora que você escreve tá bem, fica bem menor. Já aconteceu de eu começar a escrever e falar, caramba, era por isso que eu estava me sentindo tão mal. Levantei e fui fazer outra coisa porque já tinha passado. Então, começando a sessão de diquinhas, eu queria entrar com essa, que é a do escrever quando você não tiver a possibilidade de ter alguém para te ouvir, ou porque é muito sensível para você, ou porque você tem dificuldades. E que mais? Eu acho que essa é uma dica excelente. Aí eu também quero dar, né, contar a minha parte, porque eu também tinha um diário e eu tenho ele até hoje. Era um diário que eu acho que eu tive dos 9 até uns 14 anos. Né? Então tem muita coisa nesse diário. Ele tinha chavinha e tudo mais, porque eram coisas muito íntimas. Aí eu leio hoje em dia, eu dou super risada de mim mesma, né? Porém, ele foi muito importante para mim, porque eu era uma pessoa que eu achava que eu era super bem resolvida com a separação dos meus pais. Eles se separaram, eu tinha de 11 para 12 anos. E uma das vezes eu folheando esse diário antigo, eu encontrei essa época no diário. E como isso me machucou e eu não percebia. Então eu comecei a olhar diferente, assim, acolhi aquela menina, né, porque ela tá dentro de mim ainda, né, aquela adolescente que passou por uma separação dos pais e tudo mais. Então esse ter contato com esse diário foi como se aquela menina estivesse na minha frente, contando tudo aquilo, e foi uma oportunidade de eu acolher aquela pessoa, tá tudo bem,
sabe? Foi um processo, assim, muito gostoso. Também fico curiosa em saber como é hoje em dia. Eu acho que os adolescentes de hoje em dia, eles devem usar a internet, o Twitter, de diário. Não sei se algum adolescente estiver assistindo a gente, porque eu duvido. Por favor, deixa aí nos comentários. Fala aí. Ou se Os alguém pais de pai, adolescente. mãe, conta pra gente como que é isso. Porque, de fato, é uma das formas, se você não tem com quem conversar ou não gostaria de colocar isso para ninguém, é uma das melhores formas, né? E esse exercício que você diz depois reler o que você mesmo escreveu, traz essa sensação, né? De, nossa, tá tudo bem. Ou você tem uma impressão de, poxa, não era tão grande quanto eu imaginava, né? Só não despreza a dor, porque ela tem um lugar importante, né? E outra dica que eu imagino é a questão das artes, né? Porque muita gente tem essa aptidão e não olha muito para isso, né? Então, se você puder lá escrever um poema, uma música, fazer uma pintura e colocar, né, nesse trabalho toda aquela dor que você está sentindo, aquele momentinho bem íntimo seu, é uma forma de colocar para fora também. Ô, Joyce, eu posso dar uma diquinha que eu me lembrei agora que de vez em quando eu faço? Claro. Não é muito assim elegante, mas funciona. Às vezes, quando a coisa está pegando, eu pego o carro, entro, dou uma dirigidinha, vidros fechados e dou aquele grito. Sabe aquele grito que você chega a ficar até meio louca? Vidro fechado, para ninguém é obrigado a ouvir. E aí, daquele grito, 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 grito. Aí, quando alivia, você abre o vidro, deixa o ar frio entrar no seu rosto. É muito bom. Não é muito assim elegante, mas funciona. Por quê? Porque você está movimentando o seu corpo. Então, existem aí as terapias do grito e esse exercício é muito gostoso. Você gritar continuamente até o seu ar acabar, assim, com força. Depois você abre o vidro, deixa o ventinho entrar no seu rosto. É uma troca de sensações contrastantes que faz muito bem. Então, eu acho que pode ser também uma para o pessoal considerar. Vai que está no trânsito, está remoendo alguma coisa, pode aproveitar. Excelente, Sam. Excelente. Essa eu nunca fiz, eu já fiz a de gritar no travesseiro, né? Que também é boa. Também é boa. Mas depois não tem ventinho no rosto. Então, pessoal, vamos ver se o pessoal deixa um comentário aí. Quem gritou no travesseiro e ficou ali, sabe, desabafando mesmo. Quem usou a técnica no carro, com cuidado, por favor, direção consciente. Conta pra gente qual foi a sensação. Essa do ventinho, gente, é muito boa depois. Gostei. Muito bom esse papo de hoje, Fran. Muito obrigada. Obrigada para você que ficou aí com a gente. Né? Deixa aí o seu like, seu inscrição. Compartilha, curte, compartilha, aquela coisa toda lá que vocês sabem melhor que a gente. E se tiverem sugestões de tema, pode trazer. Se quiser alguém entrar aqui com a gente para bater papo também, é só dar um toque. E é isso. Muito obrigada. Estou me sentindo bem melhor agora depois desse papo, viu? Foi quase um desabafo. Quase um desabafo. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.